Glória a Deus. Deus é bom e fiel. É sempre bom e fiel. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, meditando sobre a palavra do Senhor, eu estava me lembrando. E quando nós éramos criança, eu não sei vocês, eu sei que aqui existem muitos jovens, né? Pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Talvez estejam com sua memória mais próxima, mais fresquinha, quanto a algumas lembranças da sua infância. Mas eu me lembro que na minha infância existiam coisas que para mim todas eram possíveis. Então no meu pensamento, desejo do meu coração, não existia nada impossível. Todas as coisas elas eram possíveis. E eu me lembro que quando os meus pais, eles ainda viviam juntos, eles viveram juntos até os meus 7 anos de idade. Eu me lembro que na nossa casa, já lá em meados de 80, por aí, 86, 84, por aí, eu era pequenininha. Eu me lembro que na nossa casa já era uma casa que tinha energia, era uma casa que naquela época era muito comum, mesmo uma zona urbana não ter energia. Na nossa casa já tinha TV, a nossa casa era limpa, cheirosa, e na nossa casa tinha comida. Eu lembro dos bolos que minha mãe fazia, bolo delicioso. A comidinha da minha mãe, que não existe uma comida melhor do que a comida da mãe, né? Eu não sei vocês, mas para mim o macarrão melhor do mundo é o que só minha mãe sabe fazer. E eu me lembro dessas coisas e essas memórias que eu tive aos 7 anos de idade, elas vieram para a minha vida. Só que após os 7 anos, eu comecei a passar por inúmeras dificuldades. Comecei a passar por algumas situações difíceis, porque houve a separação dos meus pais. Mas a memória da boa lembrança de que era muito normal, mesmo em qualquer situação, ter TV, ter uma casa cheirosa e limpa, ter comida, ter uma caminha cheirosa, ter os lençóis limpinhos. Essa memória, ela era muito comum na minha vida. E se eu chegasse em algum lugar onde isso não acontecesse, eu achava estranho. Mas no meu coração, aquelas memórias da minha infância, elas sempre andaram comigo. E até hoje elas estão comigo. Por quê? Porque foi aquilo que até os 7 anos de idade eu tive na minha vida. Então, eu contando esse meu exemplo, essa história que eu vivenciei na minha infância, eu gostaria que eu quero te dar essa oportunidade de fazer um pequeno resgate sobre coisas que você viveu na sua infância e que você trouxe com você e está com você até hoje. E após aceitar a Jesus, com os 16 anos de idade, eu comecei a me ver pregando em alguns lugares, e aquilo eu estranhava, porque aquilo não era comum. Mas era uma visão que ela se manteve na minha vida, e que por muitos anos, eu sempre que chegava em alguns lugares, em congressos, quando nós estávamos em algum lugar, eu sempre recebia a imposição de mãos. E Deus sempre me dizia, inclusive ao chegar em Oricuri também, algumas vezes Deus usou irmãos que estão aqui conosco para dizer que eu fui chamada para o que eu estou fazendo hoje, que isso eu levarei para toda a minha vida e que eu vou pregar em alguns lugares no mundo. E esses dias alguém até me disse que Deus me levaria para fora da nação brasileira. E é isso. São as coisas que estão nos nossos corações. Eu não sei o que foi que Deus te disse. Eu não sei o que você traz da sua infância. Quais são as memórias que até hoje você imprime na sua vida. Mas existem memórias que a gente traz lá de quando a gente era criança. E essas memórias, elas nos trazem boas recordações. E quando nós éramos criança, era aquela mente com muita fé. Aquela mente com muita certeza de que, por exemplo, se alguém nos prometesse algo, tinha que cumprir. Era ou não era? Tinha que cumprir. Era inegociável. Então, até hoje eu me lembro de uma bicicleta que meu pai me prometeu e nunca me deu. E aquilo ali para mim era muito triste, porque no dia que ele disse para mim que ia me dar uma bicicleta, eu acreditei. E ninguém conseguia fazer com que eu mudasse de ideia. A única certeza que eu tinha era que ele ia me dar uma bicicleta. Enfim, não deu. Mas pensando sobre como a criança,
Ela olha para as coisas e a forma como ela acredita e a certeza como ela acredita é muito pura. É uma fé que a criança tem que ninguém consegue mudar a forma que a criança pensa. Então, se ela acredita em algo, se você diz algo para ela, ela acredita e aquilo ali para ela é uma verdade absoluta. Então, é assim que a criança acredita. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que nós, os filhos de Deus, hoje nós estamos em Jesus. Nós nascemos em Cristo e nós estamos nele. Então houve o nascimento físico, o nascimento natural de todos nós, graças a Deus. Louvado seja Deus por você estar aqui. Amém? Celebre a vida, porque ela é uma bênção para nós. Mas também nós tivemos a bênção do nascimento espiritual. Não é verdade? E através do nascimento em Cristo Jesus, que é o que está em João, capítulo 3, o Evangelho de João, lá Jesus está explicando a Nicodemos que sim, é necessário nascermos de novo. E ao nascermos de novo, existe uma situação na qual nós somos inseridos, irmãos. E essa situação na qual o Senhor nos colocou, ela é uma situação privilegiada. Amém? Então, onde é que nós encontramos a posição para aqueles que estão em Jesus, aonde eles estão hoje? O livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo 2, verso 6. Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz que Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos assentou. Ele nos assentou com Cristo. Amém? Então nós fomos ressuscitados com Cristo e com Ele nós estamos assentados. Então não está dizendo que nós nos assentaremos, mas está dizendo que nós estamos assentados. Vocês estão prestando atenção? Pronto. Aí diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nós já estamos assentados. Aonde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós ressuscitamos com Ele, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, fisicamente, estamos todos aqui. Estamos aqui na terra, ok? Fisicamente, nós estamos nesse mundo. Mas, espiritualmente, esse versículo aqui, irmãos, tem mais ou menos assim umas 3 semanas que eu já preguei depois disso, mas que esse texto ele não sai do meu coração. Porque aqui está dizendo que após nascermos de novo, nós passamos a ter um novo habitat espiritualmente falando. Nós já não estamos mais onde nós estávamos antes, mas hoje nós estamos assentados com Ele, espiritualmente, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Estarmos em Cristo. E aí eu comecei a meditar e pensei um pouco sobre a criança, como a fé da criança, ela é pura. E como ninguém consegue mudar a forma como a criança pensa. Se você prometer alguma coisa ao seu filho ou à sua filha, é importante que você cumpra a sua palavra. Porque o seu filho, quando ele olha para você, o seu filho, ele vê Deus em você. Quando ele vê você com bons comportamentos e com boas generosidades. Amém? Então, quando nós lembramos o que vimos aqui, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso quer dizer que o lugar em que nós estamos é um lugar confiável. Amém? É um lugar onde a fé que nós tínhamos, aquela pureza, vale a pena resgatarmos, trazermos para hoje, acreditarmos, sem duvidar em absolutamente nada daquilo que o Senhor nos diz. Porque aquilo que Ele diz é um fato, já é.
E assentados em Cristo, nas regiões celestiais espiritualmente, essa é a realidade de todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Nós agora, espiritualmente falando, estamos assentados com Ele. E por estarmos assentados com Ele, irmãos, nada para nós será impossível. Por quê? Porque eu quero que você agora resgate, ouvindo tudo que você vai ouvir a partir de agora, eu quero convidar você a lembrar como você acreditava quando você era criança. Sabe que eu nem ia falar, na verdade, eu não ia trazer isso como pano de fundo para essa ministração. Mas o Espírito de Deus tocou no meu coração e foi isso que me veio em mente. E por estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, hoje, irmãos, a nossa realidade em Cristo é outra. E hoje a palavra nos garante, nos afirma que cada um de nós, não existe exceção. Todos aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós recebemos uma poderosa fé. E essa fé, ela funciona. Ela é real. E ela é muito, muito, muito eficaz para fazer tudo aquilo que nós declaramos. E estando em Cristo, nós recebemos muita coisa boa. Uma das coisas que nós recebemos foi poder na nossa fala. Por quê? Porque nós estamos em um ambiente celestial, espiritualmente falando. Amém, irmãos? Espiritualmente falando, que tudo funciona. No mundo físico, as palavras sendo boas, sendo ruins. No mundo natural, não estou falando daqueles que têm Jesus Cristo, que amam ao Senhor, que reverenciam a Deus. Eu estou falando de um todo, do mundo. O mundo em si, a palavra ela tem poder. Então as pessoas, se elas falam determinadas coisas que são ruins, acontecem. Elas falam determinadas coisas que são boas, elas acontecem também. Porque a palavra ela é poderosa. O que se diz através da palavra acontece. Mas em se tratando daqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos deixa inúmeras referências do poder que existe no que sai da nossa boca. Então, aquilo que sai da nossa boca faz uma diferença muito grande na nossa vida. E aquilo que sai da nossa boca é exatamente daquilo que nós estamos nos alimentando. Então, sobre aquilo que você está vivendo, sobre o que você está se alimentando espiritualmente, é o que vai sair da sua boca. É o que você vai falar em momentos necessários, em alguns momentos da sua vida. Quando você estiver conversando sobre algumas coisas, é o que vai sair. O que vai sair? Aquilo que está nos alimentando. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o Senhor, a sua palavra, Deus nunca deixou de lado a responsabilidade que nós temos de nos alimentarmos das coisas certas. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a palavra, que nas regiões celestiais, aonde nós estamos, todas as vezes que nós falarmos, as coisas, elas irão acontecer. Então, se nós falarmos incerteza, se nós falarmos dúvidas, se nós falarmos incredulidade, é isso que nós vamos ter. Se nós falarmos o que Deus pode fazer, o poder que Ele tem, se nós falarmos o quanto nós cremos na eficácia daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, é isso que nós vamos ter. Porque nós estamos em um ambiente onde a palavra que sai da nossa boca, ela funciona. Essa é uma ótima oportunidade para começarmos a refletir sobre o que está saindo das nossas bocas. Amém? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado?
Você já se perguntou por que algumas pessoas elas vivem milagres e outras não? Porque as bênçãos acontecem na vida de algumas pessoas e de outras não? Talvez seja uma pergunta que você já tenha feito na sua vida. Mas por que que isso acontece? Por que que algumas pessoas elas conseguem viver milagres e outras elas não vivem, elas só estão assistindo o milagre que acontece na vida de outras pessoas, sendo que ambas têm fé. E é a mesma. A mesma fé. A mesma fé que está na vida daquele que está usufruindo das bênçãos de Deus é a mesma fé na vida daquele que está muitas vezes só assistindo os outros serem abençoados. Não muda nada. A questão é como nós estamos agindo e o que nós estamos fazendo com esse poder que nós temos em esse ambiente no qual nós estamos, aonde tudo o que falarmos vai acontecer. Então essa é a diferença. Existem aqueles que eles estão falando, por quê? Porque eles estão sendo fiéis da mesma forma que Deus é fiel à sua palavra, eles estão sendo fiéis àquilo que Deus disse e crendo, recebendo e declarando e vivendo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas quantos com a mesma fé? Com a mesma fé. Eles têm sido afetados pelo que eles estão vendo aqui fora. Mas está assentado nas regiões celestiais. Eles têm vivido uma vida mais ou menos. A impressão que se dá, e muitos têm, é que ou eles estão parados, ou eles estão andando para trás. A fé é a mesma, a palavra é a mesma, o lugar no qual nós estamos é o mesmo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se Cristo hoje chegasse para você, pessoalmente, e dissesse para você o seguinte: a partir de hoje, Eliana, tudo que você falar, tudo vai acontecer. Eu quero que todos vocês reflitam agora sobre isso. E faça essa pergunta a você mesmo. Se Jesus chegasse diante de você e dissesse: tudo que você falar a partir de hoje vai acontecer. E passou na sua mente. O que você falaria? O que você deixaria de falar? O que você já falou até hoje? E você diria: isso aqui eu não posso mais, porque se eu disser, isso aqui vai acontecer. Sabe que é isso que a palavra de Deus faz com todos nós? Cristo, você pode não estar vendo, mas Ele está aqui através da palavra. E é isso que Ele nos diz. Que tudo aquilo que nós dissermos é aquilo que nós vamos viver. É daquilo que nós vamos usufruir. Porque em Cristo, nas regiões celestiais, tudo é muito poderoso. A nossa fé, nós temos a fé, e a nossa fé, a fé que Deus nos deu, ela é a ponte entre a nossa fé e as nossas dores. Entre a nossa fé e os nossos medos. Entre a nossa fé e as nossas inseguranças. Existe uma ponte. E somente a fé
pode fazer essa ligação para que haja solução sobre aquelas coisas que se levantam contra nós, que se manifestam e que muitas vezes acontecem em razão daquilo que nós estamos dizendo. Uma das coisas que a palavra de Deus nos diz que é importante termos cuidado com a força que puxa, embora estejamos em lugares altos. Sabe que o padrão no qual Deus nos colocou é muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo o poder do domínio e domínio do diabo. O Senhor nos colocou acima. Porque estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos em um nível mais alto. Bem mais alto. E nesse lugar onde nós estamos, de vez em quando, existem situações que se levantam e elas vão fazer força para nos puxar para trás, para nos puxar para baixo, para nos manter em situações sem sabermos como sair. E o que vai fazer isso? A preocupação. Muitas vezes ela vai tentar nos distrair. Enquanto nós estamos em um lugar onde tudo é possível, as preocupações elas podem trazer distrações. E por essa razão a palavra de Deus nos orienta. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, em todas as coisas que nós precisarmos, ela nos traz orientação. Nós não estamos, irmãos, sem informação sobre as bênçãos das quais o Senhor nos deixou para vivermos uma vida onde todas as coisas em Cristo, de acordo com a vontade dele, se manifestem. Então aqui, a Bíblia diz: não estejais inquietos ou preocupados ou ansiosos por coisa alguma. Por nada. Você pode dizer por nada. Aí existem aqueles que fazem as suas escolhas. Mas é Jesus que está dizendo. Se fosse ele aqui fisicamente, é ele que está dizendo. Como nós temos nos posicionado diante do que Cristo está nos dizendo todos os dias das nossas vidas? Porque o que nós estamos fazendo vai acontecer. Se vivermos preocupados, nós viveremos as consequências das preocupações. Aqueles que estão assentados em Cristo Jesus, não é normal e nem é comum estarmos dizendo: eu estou tão preocupado. Porque é disso que durante aquele dia no qual você fez essa declaração, você vai sentir, você vai presenciar no ambiente. Porque a palavra que você diz, ela é muito poderosa. E ela traz influência sobre o seu dia. Aí diz: não estejais inquietos, ansiosos, preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Tudo que você pedir, seja conhecido diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. Então você vai pedir ao Senhor, coloca as suas petições diante dele, as suas orações diante do Senhor, e em seguida, como diz lá em Gálatas, na Bíblia Viva diz, e você vai regar as suas orações com ações de graças. Porque se na região onde nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, tudo que nós estamos dizendo acontece, os nossos pedidos para Deus, eles já foram registrados. Então, se já está registrado, se Deus já ouviu, já foi o suficiente. Lembra da fé da criança? Da pureza da fé da criança? Já foi o suficiente. Você agora vai crer com toda a força do seu coração. Por quê? Porque o que você pediu, de acordo com a palavra, já é. A bênção, ela já é. A vitória, ela já é. Ela não está a caminho, ela já é.
Porque nós estamos assentados num ambiente onde tudo acontece. Então, nesse ambiente onde milagres, que é em Cristo, nesse ambiente em Cristo, onde tudo acontece, o que Ele diz e as nossas orações que nós colocamos diante dEle, já é uma realidade. Quantas pessoas, muitas das vezes, irmãos, elas têm dinheiro, elas já são abençoadas, mas por alguma razão, no curso da sua vida, elas tiveram algumas necessidades, algumas situações se levantaram, elas têm dinheiro, elas têm uma boa condição financeira, têm carro, têm uma vida bem sucedida, mas elas sempre vivem com aquela sensação de escassez, de que guarda porque senão vai faltar, economiza porque senão vai faltar. Eu não estou dizendo que você não deve ser econômico, isso cabe a cada um, isso é uma coisa de cada um, mas é aquele medo, aonde a escassez parece que em algum momento da vida ela chegou na pessoa, ela tocou num lugar onde só Deus toca, e se instalou uma percepção de escassez. Então é aquela pessoa que está sempre assim, cuidado, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, cuidado. Ok, o que há de errado nisso? Isso é uma decisão individual. Mas às vezes você deixar de desfrutar de algo porque é caro, você morre e fica aí. Não vamos comprar essa comida porque ela é muito cara. Deus o livre morrer amanhã, aquele dinheirinho que você economizou vai ficar para outra pessoa gastar sem nem pensar em você. Eu não estou dizendo para ninguém viver aqui gastando a torta e a doidado, porque o dinheiro é seu. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas, irmãos, o Deus que te deu o dinheiro para pagar um prato de R$150 é o mesmo que vai te dar de volta para você ter condição de comer comida cara e boa quantas vezes você quiser. Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, em um reino onde milagre já é. Já é. Já é. Agora traga à memória a fé de quando você era criança. Fica com raiva de mim, não, tá bom? É porque precisa ser dito, tá bom? Olha só. Sempre que o mundo tentar nos puxar para baixo, o caos, sempre que você estiver presenciando situações aonde de fato é o caos, existe algo que a Bíblia nos ensina, a qual nós devemos dizer. 1 João capítulo 5, versículo 4. Aleluia. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: quem aqui é nascido de Deus, dê um glória. Porque todo aquele, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando o caos se levantar, você vai lembrar para ele que você já é. É o que você já é. Nós não vamos ser, irmãos. Nós já somos. A fé
que nós recebemos ao nascermos em Deus e nos tornarmos vitoriosos em Cristo, essa fé que nós recebemos, ela não quer saber de distância. Ela não quer saber o tamanho. Ela não quer saber se é impossível, do que se trata. Ela não quer saber de nada disso. Ela só quer que você diga o que é. O que é? É só isso. Ela quer que você diga o que é. E aí ela vai tratar especificamente, orações específicas na vida daquele que já sabe quem é em Cristo. Na região na qual ele se encontra, a fé está dizendo, só me diga. E ela manifesta as coisas que não existem antes de vermos. Em se tratando de fé, tem uma coisa que precisa ser destacada. Em se tratando de fé, aqueles que já estão com Cristo, nascido de Deus, que vence o mundo. Quando nós oramos, irmãos, quando nós estamos orando a Deus, falando com o Senhor, a nossa fé é ela que nos mantém convictos, certos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos de vocês têm olhado para a sua fé com cuidado? Quantos de vocês têm tido zelo pela sua fé e não têm permitido que o diabo, que a coisa ruim, que as dificuldades da vida, que as adversidades, que a doença, que as situações ruins, que nada afete sua fé? Porque nada deve afetar a nossa fé. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29, ele diz, olha, os meus ombros, eles são grandes o bastante para carregar o fardo que vocês estão tentando levar. Então Jesus disse, olha, os meus ombros, eles são suficientes para levar aquilo que vocês estão tentando carregar. Aí ele diz o seguinte, vinde a mim. Todos aqueles que se encontram cansados e oprimidos. Aí Jesus garante, em mim vocês receberão alívio. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz, aprendam de mim. Aprender dele. Aí ele diz que sou manso e humilde de coração. Aí ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é muito, muito, muito leve. Oh, glória! No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz literalmente, Efésios 5, 1, para sermos imitadores de Deus, como filhos que imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele. Para imitarmos a Deus, nós precisamos agir como Ele. E o Senhor não lhe pediria alguma coisa para fazer, alguma coisa que você não é capaz de fazer. Ele está nos pedindo para fazermos exatamente aquilo que Ele nos capacitou para fazer. Em Marcos, capítulo 11, verso 23... enquanto estava na terra, Jesus, ele falou com o vento. E quantos de vocês já tiveram coragem de repreender o vento quando ele chega derrubando tudo? Mas Jesus diz, a palavra diz, sede imitadores de Deus. Sendo imitadores de Deus. Falar como Ele fala e agir como Ele age. Imitar
Foi que ele diz, agora em Mateus, que nós acabamos de ler. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele dizia, aprendam de mim. Aí ele diz, e vocês aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração? Aí ele diz, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aprendendo dele. Jesus, quando esteve aqui, que é no qual nós estamos com ele hoje assentados nas regiões celestiais, quando ele esteve aqui fisicamente, ele falou ao vento, ele falou ao mar, ele falou à figueira e ele falou até a morte. Então nada disso temeu, deixou de se curvar a Jesus. Todas as vezes que ele precisou falar, teve que obedecer. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos eram obedientes a ele. Ao que ele dizia, porque Jesus, ele atuava no topo da fé. Aí Jesus diz, lá em João capítulo 14, verso 12, ele diz, olha, aquele que crê em mim, ele vai falar ao vento e o vento vai obedecer. Ele vai falar à morte e a morte vai obedecer. Ele vai falar ao mar e o mar vai obedecer. Aí ele ainda disse assim, aquele que crê em mim, ele fala as mesmas obras que eu faço e outras ainda maiores. Por quê? Porque ele disse, todas as vezes que ele disse, aconteceu. Aí Jesus disse ainda assim, tudo que vocês disserem, será assim com vocês. Tudo que nós dissermos, nós precisamos liberar as nossas palavras com fé que vem do nosso coração. Sabe, irmãos, a fé que nós temos no nosso coração, ela está baseada em uma das coisas que eu acho perfeita. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 89, verso 34. Salmos 89, verso 34. Salmo 89, versículo 34, que diz: não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que sair dos meus lábios. Em outra versão diz: eu não vou violar a minha aliança. E eu não vou modificar o que os meus lábios proferiram. Aqui nós estamos vendo que Deus, em hipótese alguma, Ele muda aquilo que Ele diz. Não há essa possibilidade. Não existe a possibilidade de Deus mudar aquilo que Ele disse. É fora cogitação. Ele não muda. Então, irmãos, se Deus não muda, em hipótese nenhuma, cabe a nós confiarmos na sua palavra. E confiarmos naquilo que a sua palavra diz. Se a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo podem todas as coisas, nós podemos todas as coisas. Você pode dizer com alegria: eu posso em Cristo Jesus todas as coisas, porque eu já sou abençoado. Então você não será abençoado, você já é. Já é uma realidade nossa. Já é um fato consumado. Amém? Abençoe. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Nós não vamos ser abençoados, nós já somos. Aquilo que você fala já é uma realidade. Porque é a mesma fé.
de Deus é a que está em nós, a qual nós falamos. Se você hoje quer dar um basta em algumas coisas, você vai começar falando. Amém? Se você precisa dar um basta em algumas situações, que você vê que já é um ciclo e que você não consegue quebrar, comece falando. Porque aonde estamos é um ambiente onde tudo que falamos acontece. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tornou reis e sacerdotes. Aonde está a sua coroa? Quem está levando? Porque onde é o lugar da coroa? Na cabeça. Quem está reinando? O diabo? As circunstâncias? Aquilo que você está vendo? Ou você em Cristo? Quem reina? Quem tem voz na sua vida? Qual é a voz que prevalece? É aquela que a palavra está te ensinando? Ou é aquela que você tem levado e carregado por longos dias de vida? E tem se apegado a palavras e te tirarão do lugar certo. Existem 3 aspectos em nós que precisamos estarem conectados. Gente, meu tempo já acabou. Foi mesmo. Eu tinha para mim que eu tinha visto 11 minutos. Mas eu já estou concluindo. Existem 3 aspectos que nós precisamos estar conectados. Espiritualmente, nós precisamos romper com a força da carne. Espiritualmente, com a consciência que estamos assentados em Cristo e a nossa mente sendo renovada pela palavra. Essas conexões, elas precisam estar efetivamente ligadas. E aí, com o passar dos dias, milagres, eles serão algo que chegarão com mais frequência. Porque a sua carne está submetida ao seu espírito e a sua alma está se alimentando das verdades que não mudam jamais. O que você quer mudar, traga à existência a sua palavra. O que você está aceitando calado, vai continuar do mesmo jeito. Mas o que você se levanta falando, vai mudar. Por causa do ambiente em que você está, que tudo acontece. Para aqueles que estão obedecendo, amando a Deus, cuidando da sua vida espiritual, se prepare para viver milagres. Todos os dias, ao acordar, ao deitar e em todas as oportunidades do seu dia, lembre para você aonde você está sentado. E o que acontece aonde estamos assentados. Porque é um lugar de poder. E é um lugar de milagre. Então quando oramos, nós não oramos pensando se for da vontade de Deus. Já é. Já é. Já é. O que Deus quer para os seus filhos está na sua palavra. Quando nós oramos a sua palavra, nós oramos a vontade de Deus. A vontade de Deus já é real. Já é para agora. Então quando você ora, mesmo que a bênção se manifeste daqui a um ano, você acabou de receber. E você já dança, celebrando. Isso é fé. Se anime, se alegre. Ame a Deus, agradeça a Deus. Seja grato por aquilo que você ainda não viu, mas que já é real. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.